8h12 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Estamos também com o nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. E logo mais tem podcast deste programa que você pode acompanhar em todas as plataformas. E também reprise na Plena TV às 17 horas. O oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Hoje estamos conversando sobre esporte, sobre Jogos Olímpicos também, falando com o mestre de Taekwondo, Marcelino Moreira. E eu volto com você, Aloysio. Só lembrar que a gente falou aqui de vários esportes, nós falamos do nosso primeiro ouro, né? O Ítalo Ferreira no surf. Ah, sim. Só para lembrar, a gente falou de medalhas em vários esportes. Certo. Né? Excelente. Acabamos não falando da ginástica, né? Mas não lembramos do nosso primeiro ouro. Falamos do Bruno Fratos, na natação. Sim. Que foi o Ítalo Ferreira, né? Tem uma história bonita, um rapaz que é filho de pescador na Bahia, né? E... enfim, é uma história de superação de condições sociais adversas, né? E chegou lá, né? Chegou lá, herói olímpico. E o surf também passou a ser olímpico a partir de agora, assim como o Marcelino lembrou aqui a entrada do Taekwondo em 2000, né? Então tá na história, é a primeira vez do surf nas Olimpíadas e o Brasil já fatura a medalha. Aliás, para quem não está acompanhando, assim como a gente não acompanha, não dá tempo, e essa coisa do fuso horário aí é muito complicada realmente. Era esperado, né, Luiz, se houvesse aí aliás, né, existem esses bolsões de apostas aí, essa coisa toda. O Medina era o favorito, né? Competição é isso, né? Djokovic, há 2 semanas, se igualou a Nadal e a Federer com o maior vencedor de Grand Slam da história e perdeu na Olimpíada. Competição é isso. Marcelino, que já competiu muito, é um detalhe que encaixa para o outro no dia, não encaixa para você. E 4 anos vai embora, né, Marcelino? Igual aquele campeão de salto com vara aqui. Ele foi campeão, parece 5 vezes consecutivas. E na Olimpíada, ele, às escondidas, parece que passou a noite com uma atleta. Eu esqueci o nome dele agora. Sergei Búbica. Sergei Búbica, isso. Aí ele ficou em 6º lugar. Aí tá justificado, não foi a questão do dia, nem foi questão da noite, né, Luiz? Eu tava vendo um seriado, até indico quem gosta de boxe, Chaves, história do mexicano, do maior pugilista, um dos maiores pugilistas de todos os tempos, independente de nacionalidade, mas certamente o maior mexicano, que é um lugar de muito lutador de boxe bom, que é Júlio César Chaves. A luta que ele perdeu para o Oscar de la Hoya, que é outro de origem mexicana, mas esse era estadunidense, rapaz, ele passou... Se você viu como é que ele passou aquela noite, como é que ele conseguiu encarar de la Hoya para trocar soco? Porque... né? Acho que só em ter chegado, conseguiu subir no ringue, ele já é vencedor, porque passar a noite daquela e trocar soco com de la Hoya é complicado em qualquer circunstância. Mas depois da noite que o Júlio César Chaves passou, ficava um pouquinho pior. Para pior que o Romário. Mas, Marcelino, vou abrir o bloco. Uma pergunta do Arthur Guzmão, feita no grupo do WhatsApp do programa, procurador do município. Ele pergunta aqui a você, Arthur Guzmão, qual a importância do grande mestre Cerqueira para Taekwondo em nossa cidade? Algum trabalho social envolvendo Taekwondo em nossa planície? O Taekwondo, as artes marciais, tem tido boa aceitação entre os jovens campistas? Só vou lembrar aqui que mestre Cerqueira faleceu de Covid, né, no último dia 19 de julho. E foi aluno e um dos principais atletas de Marcelino. Cerqueira, logo assim que eu cheguei em Campos, ele foi
que a academia era ali na rua João Pessoa, que foi a primeira sede, né, da academia, né? A faixa preta 1, ou melhor, a faixa preta 3, porque o mestre já tinha a faixa preta 1 e a 2 no Rio. Depois ele me convidou para vir para Campos. E Cerqueira treinou nessa academia, né? Sempre talentoso, né? Aí foi promovido a faixa preta, né? Mas ele nunca chegou assim a participar de eventos, de campeonatos, né? Apesar da técnica apurada dele, né? E ele se envolveu muito com projetos sociais, que ficou muito famoso em Campos, o Meninos do Amanhã, né? Que assim muitos jovens se beneficiaram, né, desse projeto Meninos do Amanhã, né? O qual até eu fazia os exames de faixa nesse projeto. E ele foi uma das pessoas que tocou esse projeto em frente. Meninos do Amanhã. E éramos amigos, né? Visitava muito lá o parque do pai dele. O pai dele era dono do parque de diversões, né? Aí, depois ele se afastou um pouco, né? Assim, não minimizando assim, o valor dele como atleta, né? Que eu falo assim, por exemplo, o Cerqueira, apesar de muito bom técnico, ele ainda não era mestre, sabe? Porque o taekwondo, essa questão hierárquica, né, da graduação do taekwondo, é o seguinte: quando você, do primeiro ao terceiro dan, você é um instrutor, né? Você só alcança esse grau de mestre quando você chega no quarto dan, né? E a partir do quarto dan você é mestre. Aí depois você passa pelo quinto, passa pelo sexto, e quando você atinge o sétimo, né, que é a graduação atual minha, né, sétimo dan em taekwondo, você passa a ser grão-mestre, né, grão-mestre de taekwondo, né. Então, até primeiro, segundo, terceiro dan, professor, a partir do quarto, mestre, a partir do sétimo até o 10º, grão-mestre. Infelizmente, perdemos aí o Cerqueira, sabe? Que era muito meu amigo, sabe? Pela essa doença terrível aí, que é a Covid, né? E depois perdemos também o Chiquinho Mangaba. Atleta de jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu e judô, muito conhecido aí no do judô, sabe? E praticou taekwondo também, até a faixa azul, né? Muito amigo de Cerqueira, era assim, quase como irmãos, né? Então o Cerqueira morreu, ele parece que 3 dias depois também veio a falecer, né, de Covid. Porque a gente... Bolsonaro teve uma frase que falou que... uma frase... Teve declaração muito feliz na pandemia, né? E uma delas foi que falou que a pandemia, para quem tivesse o histórico de atleta como ele, seria uma gripezinha. Quer dizer, quando você vê atletas como Cerqueira, como Chiquinho Mangaba, você vê que isso não é uma ciência exata, né? Você tem atletas... Ninguém está livre, né, Marcelino? Em todas as patologias, assim, existe um aspecto assim, multifatorial. Às vezes você tem uma boa alimentação, mas vai sofrer de uma doença, né? Porque são multifatorial, né? Se você alimenta bem, mas você fica sob uma grande carga de estresse, né, isso pode gerar doenças, né? Se você alimenta bem, não vive estressado, mas perde noites de sono, isso pode gerar doenças, né? Então, você tem que equilibrar a tua vida em todos os aspectos, né, de nutrição, prática de atividade física, gerenciar bem o seu nível de estresse, né, para que você garanta assim, um sistema imunológico forte, né? E o sistema imunológico fragilizado, né, é uma porta aberta assim, para manifestação da doença, né, que pode te levar a óbito, né? Então tem que haver cuidado com isso. No aspecto físico, no aspecto emocional, sabe, tudo, principalmente emocional, né? Hoje em dia as doenças emocionais, né, como depressão, síndrome de pânico, etc., né,
algo assim, muito evidente, é um problema de saúde pública número 1, sabe? As doenças de caráter psiquiátrico. Né? A gente tem o Cláudio Nogueira que citou no bloco passado o caso da campeã olímpica, né, da ginasta, que esperava muito em termos de resultado dos Estados Unidos, né, que é a Simone Biles, né, ela abandonou, não chegou a completar a apresentação dela, porque participar de todas as provas que ela podia participar, tem muitas variantes na ginástica olímpica, né, e se revelou que ela estava sofrendo depressão por conta da carga de cobrança, né? Você viu esse episódio, né? Como é que você avalia isso? Esse nível de pressão sobre o atleta, com certeza mexe com o seu emocional. Eu já tive uma atleta que era assim, uma sumidade, assim, ganhava muitas competições, mas numa competição, né? Os pais dele geralmente não acompanhavam ele em competições. Aí teve um campeonato aqui, em Campos, né, que ele perdeu-se vergonhosamente só devido à presença do pai e da mãe na plateia. Entendeu? O rendimento dele caiu absurdamente. Entendeu? Agora, você imagina nível olímpico, assim, o nível de pressão psicológica, né, sabe? Ainda mais em atletas que alcançam assim, o estrelato, né? Porque a cabeça da pessoa ninguém está vendo, né? Não sabe o que está passando. Às vezes você tem um corpo, sabe, vigoroso, uma técnica apurada, mas ninguém sabe o que está passando ali dentro, né, da cabeça da pessoa. Às vezes ela está completamente estressada, está extremamente deprimida, né? Mas ela não expressa isso, né? Sabe? E depois entra num colapso nervoso devido à pressão, sabe? E desiste. Né? E a depressão é incapacitante, né? Quando é muito aguda, ela se torna... incapacita a pessoa. Como é que você viu o caso dela especificamente? Você viu... como é que você reagiu a isso? Eu a vi com um atleta extremamente... Ela é uma estrela, né? Algo assim, um fenômeno, a coisa. Então, você fica assim muito sobre a mira da mídia e daquela expectativa sempre de resultados, né? Assim, cada vez melhores. Então, isso vai criando uma pressão psicológica no atleta, sabe? E essa demanda, sabe, de mostrar alto rendimento sempre, né? Leva assim um nível de preocupação de manter aquele nível, né, sabe? Que essa preocupação leva a um estresse, sabe? Leva a um colapso do sistema emocional, entendeu? E a pessoa desiste, ela fica fragilizada, entendeu? Sabe? Tem uma história de uma corredora que ela, não lembro o nome, ela deu a síndrome de pânico que ela nem largou. Todo mundo largou, ela ficou estancada ali, sabe? Paralisada. Ainda tem o Marcelo... Desculpa, Luiz. Perdão, pode falar. Não, só acrescentar para o Marcelino avaliar também, por favor, que nesses tempos digitais aí, de redes sociais, é mais um complicador, você não acha? Claro, sabe? Hoje eu tive um problema sério, entendeu? Pessoas, por exemplo, que ficam muito tempo, né, na frente de celulares e computadores, sabe? Passam a ter problemas psiquiátricos sérios, entendeu? Sabe? Porque privam o corpo de sono, né? Por exemplo, a ciência já prova que se você dorme num quarto, sabe, escuro, mas se tiver uma luzinha de algum aparelho eletrônico ligado, sabe, o seu corpo, né, todas as células, o corpo é o seguinte, todas as células, elas captam o ambiente, sabe, todas as células, né? Então você, assim, é bilhões de indivíduos, sabe, ela capta. Então o corpo entende que está de dia, né?
Por isso que você tem que dormir num ambiente absolutamente escuro. Sabe? Nada de luzinha, sabe? Verde, vermelho, os aparelhos eletrônicos ligados, né? Que realmente interfere. Você tem que dormir num quarto completamente escuro, né? Bem ventilado e sem influências, né? De aparelhos, né? Eletrônicos. Né? E isso interfere no sono. Né? O corpo ele é muito sensível, principalmente as células. Né? As células é que reagem a tudo. Por exemplo, se você ficar muito nervoso, todas as células do seu corpo reagem da mesma forma. Sabe? Todas as suas células ficam nervosas, ficam estressadas, né? Se você fica feliz e relaxado, elas também relaxam e ficam felizes. Entendeu? Sabe? Já tem experiências comprovando isso. Né? Que você pode, se eu pegar uma célula do teu corpo e submeter a estresse, os telômeros das células se encolhem, né? A experiências agradáveis, eles se expandem, né? Se eu tirar algumas células tuas e colocar numa placa de Petri, né? Aquelas plaquinhas de experiência, né? Para fazer colônias de bactérias e tudo. Se você colocar você a muitos quilômetros de distância e colocar você sobre uma situação agradável, da mesma maneira que teu corpo, as células do seu corpo reagir, lá aquelas célulazinhas tuas também reagirão. Não importa a distância. Né? Você pode botar milhões de quilômetros, é imediato. Né? É igual que o Albert Einstein chamava de átomos interpolados, né, que giram. Aí, quando um gira num sentido e muda, o outro também muda, não importa a distância. Ele chamava de fenômeno fantasmagórico à distância. Né? Você põe o átomo em outra galáxia, se esse aqui mudar, o spin dele, o outro lá muda, né? No mesmo instante. Mas, com todo respeito a Einstein, essa ideia de reproduzir célula de organograma deu um frio na espinha. A minha célula não entenderam muito bem essa possibilidade, não. Tô brincando aqui, eu perco amigo, mas não perco a oportunidade. Agora, eu lembro dessa coisa do que está falando do estresse, sempre me vem à tona aquela crise convulsiva de Ronaldo Fenômeno na véspera da final do Brasil e França de 98, né? A Copa da França. O resultado a gente sabe qual foi, né? Ele entrou em campo só o corpo, ele não... E Zidane fez, que nunca tinha feito gol de cabeça, fez 2 contra o Brasil naquela final. Porque o estresse gera isso, pode dar muitas... Por exemplo, a gente falou de Einstein aqui, né? Einstein, quando estava formulando a teoria da relatividade, ele entrou num estresse tão profundo que ele ficou delirando 145 dias, né? Tipo assim, fora do ar, né? Sabe? Tanto carga de estresse, né? Acho que tem uma coisa interessante. Quando ele morreu, foram ver o armário dele. Aí tinha lá 2 ternos, cinza escuro, 4 camisas brancas do mesmo corte, mesmo fabricante, 2 gravatas pretas, 2 pares de sapatos pretos, meia preta, cueca branca, tudo igual, né? E criaram uma tese em cima do lado da roupa dele, né? Que ele, dolosamente, quanto tempo cada um de nós perde para escolher a roupa que vai usar todo dia de manhã, antes do trabalho? Uma mente, e aí soma esses segundos ou minutos ao longo de uma vida. Se você fosse tirar a cabeça de Einstein e pensar o universo, para pensar na escolha da cueca, era melhor ele não pensar e dedicar a cabeça dele a pensar no universo, né? Até hoje em dia, até uma expansão assim, muito grande do minimalismo, né? Essa que é um estilo de vida, de você viver com o mínimo necessário, né? Mesmo que você ganhe milhões de dólares, você tem o mínimo necessário, né? Alguns pares de... 2 pares de sapatos, né? 4 camisas. Eu estava vendo o Romário, por exemplo. O Romário tinha, eu acho que uma prateleira, assim, no armário dele, com centenas, sei lá, de óculos.
entendeu? Cada um de uma cor e formato, né? Quanto tempo você perde ali? Que óculos eu vou usar hoje? Entendeu? Quando que tendo 2, tá ótimo. Mas o mundo não vai ser privado de grande coisa, o Romário parando para pensar em óculos, né? Mas podia perder muita coisa. Mas você lembra desse episódio do Ronaldo, da crise convulsiva, em 98? Lembro. Isso é um efeito, né? De estresse mesmo. E a gente não sabe também, né? As implicações que há por detrás. Né? Assim, nos bastidores, ninguém sabe o que acontece, né? Igual no mundo da luta, do boxe, né? Nos bastidores rola muita coisa, digamos assim, sombrias. Tem muitas lutas que, às vezes, você é uma estrela e você tem que perder a luta, né? Imagina alguém falando para você que é um campeão, essa você tem que perder, sabe? Para que haja outra, né? Para que fature mais em dinheiro, né? Então rola essas coisas, entendeu? Não, sem sombra de dúvida. Só que essas teorias conspiratórias em relação a 98 foi por causa teria sido a Nike e a tese, né, que rolou na época, e até hoje tem gente que repete, a Nike que teria feito um acordo com o Ricardo Teixeira para entregar o jogo. Quem patrocinava a seleção francesa era a principal concorrente da Nike, era a Adidas. Essa tese não sustenta nem análise prévia e também, eu acho assim, particularmente, no esporte individual é mais fácil de acontecer. Você tem que convencer um. Isso. Você convencer 11, mais os 5 do banco, mais o técnico, você tem que convencer 20 pessoas. Mais de 20. Vamos botar aí massagista, roupeiro. Como é que você vai convencer 20 pessoas perdendo a parte? Eu acho, sinceramente, muito difícil. Não acho impossível, mas é bem complicado, né? Porque ali, se um não concordar, ou se um vazar com o acordo foi proposto, ferrou tudo, né? Então acho mais complicado no futebol. Em esporte de equipe é mais complicado, né? Só se for no goleiro, né? Mais pessoas. E também sabe o que eu acho no futebol, Marcelino? O Brasil no futebol, ele não perde, ele deixa de ganhar. A gente tem um fanismo com o futebol que é meio bobo. Acho que depois de 7-1, até que a gente caiu um pouco na realidade, né? 2014. Mas antes, não pode ganhar porque a França tinha um grande time, Zidane era um craque que estava no dia dele. Foi o que aconteceu, de fato, né? Vamos lembrar que Zidane foi um gênio também, né? Claro. E o esporte também evolui, né? O Brasil atingiu assim, uma hegemonia, né, de craques e tudo, mas o esporte vai desenvolvendo, né? Outros vão aprendendo, né? E até ficar de igual para igual. Então, aquele favoritismo absoluto, né, mais inicial, assim, vai acabando, né? Eu acho que o Brasil teve uma geração, 2 gerações brilhantes, né? A primeira ele veio com Didi, Garrincha, Pelé é muito menino ainda, Milton Santos, né? Vavá, Zagallo como jogador, e teve uma segunda geração que pega o Pelé maduro, também brilhante, que vem Rivelino, Gerson, Tostão. Foram 2 gerações, com essas 2 gerações, com Pelé de intersecção entre as duas, nós ganhamos 3 Copas. E sendo a melhor delas a de 70, que é tida até hoje como uma grande seleção. Depois disso, a gente passou a ter certa dificuldade, né? Quando essas 2 gerações pararam, a gente passou a ter certa dificuldade. É um aspecto evolutivo, né, do esporte, que outros vão... Por exemplo, técnicos brasileiros vão ensinar outros jogadores de outros países, né? E isso vai causando desenvolvimento técnico, né? E essas pessoas passam a ser adversários sérios depois, né?
É igual no taekwondo, né? Por que os coreanos não ganham mais? Né? Porque os outros desenvolveram tão bem quanto os coreanos, né? E aprenderam isso com os coreanos, né? Na Esparta antiga, que era a cidade-estado guerreira da Grécia antiga, eles tinham ditado: nunca faça muita guerra contra o mesmo povo, eles vão aprender sua maneira de guerrear e vão te vencer nela. Exatamente. Essa estratégia é essa. Bom, são 8h38, vamos fazer uma pausa rapidinho, né? Coisa ligeira, e a gente volta a seguir com o último bloco. E tem aí, o Marcelino, para você comentar também, entre outras demandas, entre outros assuntos, essas terapias alternativas do Oriente. Você conversa com a gente, continua aí conosco também, você que está ligado. A gente faz essa pausa rápida no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Super